A história econômica do Brasil é uma bagunça. Já sofremos com hiperinflação, troca de moedas, congelamento de preços e até mesmo confisco da poupança. Todos os tropeços que já passamos seriam engraçados se não fossem trágicos. Hoje, parece que estamos nos recuperando da mais recente crise, que pelos números parece que foi a maior crise que o Brasil já passou e muita gente ainda tem lembranças da terrível crise que aconteceu nos anos 80. Eu lembro dessa crise, tá, mais ou menos, eu tô velha, mas nem tanto assim. E acredito que muita gente que assiste o canal também vai lembrar. Mas afinal, qual crise foi pior? A crise de hoje ou a crise da década de 80? O que você acha? Escreve aí nos comentários quais consequências que a crise de hoje e a crise dos anos 80 trouxeram para a sua vida. Para começar, eu vou explicar rapidamente a história dessas crises para a gente tentar chegar a uma conclusão no final. A crise da década de 80 foi marcada pela hiperinflação. Quem que não lembra da remarcação diária dos preços, dos parcelamentos com parcelas variáveis e das diversas trocas de moedas? Tudo era uma bagunça, os preços aumentavam do dia para a noite e a galera se virava para tentar sobreviver nessa época. Tudo começou na década de 70 com o chamado milagre econômico. Nessa época, o Brasil vivia sobre o regime militar e, para estimular o Brasil a crescer, realizaram diversas obras faraônicas. Usina de Itaipu, o Programa Nuclear Brasileiro e a Ponte Rio-Niterói. Sem dúvida, algumas dessas obras foram extremamente importantes para o Brasil. Porém, o dinheiro para a realização dessas obras foi obtido de modo irresponsável. O mecanismo pelo qual o governo arranjou o dinheiro é um pouco complexo de explicar, mas resumindo, foi como se ele imprimisse mais dinheiro de forma irresponsável. O Brasil nessa época fez uma dívida enorme e a inflação começou a se tornar parte do dia a dia dos brasileiros. A inflação chegou à marca de 1.764% no final de 1989 e bateu o recorde de 6.584% para o período dos últimos 12 meses, em abril de 1990. A inflação acumulada no país durante a década de 80 foi de 36.850.000%. Foram muitos os planos para tentar controlar a inflação e a maioria deles foram desastrosos e totalmente amadores. Plano Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Verão. Cada um mais louco que o outro, e a consequência de cada um desses planos era de aumentar ainda mais a inflação. O crescimento do PIB ao longo dos anos 80 foi de 1,6% ao ano. Pela primeira vez no século, a renda per capita manteve-se estagnada por uma década inteira. O plano mais desastroso desses, e que talvez tenha trazido maior impacto para a população brasileira, foi o Plano Collor. Logo após a sua posse, o Collor anunciou que iria confiscar grande parte do dinheiro que os brasileiros mantinham na poupança. O clima foi de caos, o desespero da população foi geral, muita gente perdeu muito dinheiro nessa época e o tiro saiu pela culatra. A inflação aumentou ainda mais depois dessa cagada. Só conseguimos controlar a inflação através do Plano Real. Essa história é bastante interessante e o mecanismo que os economistas utilizaram para controlar a inflação foram geniais. O livro da Miriam Leitão, que eu sempre recomendo aqui, A Saga Brasileira, fala sobre isso. Essa crise gerou algumas situações bastante peculiares. As pessoas aproveitaram as promoções como se não tivesse amanhã, comprando dezenas de produtos inúteis, pois não saberiam quando teriam novos descontos. Carros usados eram vendidos a preços mais caros que os novos. As compras de mercado eram feitas logo que você recebia o salário e era comprado comida para o mês inteiro. Era uma bagunça e deixou muita gente traumatizada com esses acontecimentos.
Se você ainda tem uma avó viva, provavelmente você vê lá na casa dela aquela despensa e o que ela chama de rancho do mês. Isso é algo trazido como consequência disso aí. A década de 80 no Brasil deve ser mais lembrada pela redemocratização, pelo fim da ditadura e pela realização de eleições diretas para a presidência, pois em termos econômicos, pouco produziu. Esse foi um resumão do que aconteceu na época da hiperinflação. Vamos falar agora do que está acontecendo hoje. Em 2010, você deve se lembrar que o Brasil viveu uma época que estava crescendo muito. Todo mundo comprando casa, carro, ganhando promoção no emprego. E essa foi uma das origens da crise que acontece hoje. Tudo aconteceu lá na crise de 2008, que na verdade começou em 2007, né? Mas tudo bem. Para fugir da crise que assolava o mundo inteiro, o presidente Lula resolveu estimular o consumo. Diminuiu impostos, fez desoneração fiscal e liberou crédito para estimular o crescimento. Muito foi investido em infraestrutura. Odebrecht, TC e Andrade Gutierrez. O plano foi muito bem sucedido neste momento. Porém, a crise mundial de 2008 demorou demais a recuperar e se estendeu até 2011. Com isso, os países que importavam do Brasil começaram a cortar seus investimentos, como por exemplo a China. Os preços das commodities foram lá embaixo e o Brasil perdeu muito dinheiro com isso. É só ver como a Vale e a Petrobras sofreram desde então. O problema foi que o governo arrecadou cada vez menos e gastou cada vez mais, mesmo diante dessa crise. Em 2015, a conta veio e o governo precisou ajustar o orçamento. Cortou diversos investimentos, gerando desempregos e desestimulando a economia e aumentou as taxas de juros. Juntos disso, a inflação começou a reaparecer. Isso se chama curva de Phillips. Todos esses fatores somados geraram a crise que conhecemos hoje. Em 2015, a economia retraiu 3,8% e em setembro de 2016, o desemprego chegou a terríveis 12%, atingindo 12 milhões de brasileiros. Em 2016, tivemos o segundo ano seguido de retração do PIB, encolhendo em 3,6%, gerando a maior recessão já registrada na história do Brasil. Parece que estamos aos poucos saindo da crise, a inflação diminuindo, o PIB está aumentando. Porém, a crise política que está ocorrendo atrapalhou um pouco essa recuperação. Infelizmente, ainda sofreremos pelo menos mais um pouco com essa crise. Comparar uma crise com a outra é difícil. Eu acredito que nos anos 80 a população tenha sofrido um pouco mais com ela, já que o fantasma da inflação sempre estava solta. Ninguém acreditava que um dia iríamos fugir dele. Os planos frustrados do governo em resolver tudo abalavam a confiança do brasileiro. Eram tempos muito difíceis de viver, em que o dinheiro comprava muita pouca coisa e a maioria da população não tinha acesso aos produtos mais básicos. Hoje sofremos muito com o desemprego e para as pessoas que foram pegos por ele, com certeza estão passando por muitas dificuldades. Tem um parente que trabalha num dos setores que mais sofreu com a crise, o do petróleo. O desemprego nessa área está em níveis nunca vistos antes. E muita gente que ganhava muito bem se viu sem ter o que fazer, pois os empregos foram simplesmente extintos. Acredito que o mais importante de tudo isso é aprender com o passado. Não havia perspectiva de melhora nos anos 80 e mesmo assim conseguimos superar a inflação, que parecia ser um monstro invencível. O Brasil vai sair dessa. Talvez demore um pouco mais, mas tudo vai melhorar. Se você ainda está com medo da crise, eu quero te deixar um recado. Estude, se especialize, trabalhe pesado. A crise atinge a todos, mas aqueles que estão mais bem preparados vão passar por ela de maneira muito mais tranquila do que aqueles que ficavam esperando sem fazer nada. Eu quero saber de você então. O que você está fazendo para melhorar e sair dessa crise? Como você está se valorizando perante o mercado? Você tem planos e objetivos para crescer profissionalmente, para melhorar as suas finanças e a sua vida? Se você não tiver, não adianta. Qualquer crise vai ser devastadora para você.
Então compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que estão sofrendo agora na crise e que acham que não tem alguma solução, que não vão sair dela. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, hein? Beijos e até mais!